você pensa quando se fala sobre Deus? E você aí falou para mim o que você pensa sobre Deus. Alguns não falaram o que pensam sobre Deus, mas a verdade é que nós precisamos refletir um pouco sobre quem Deus é e quem Deus é para nós. Se eu tenho a visão de que Deus é meu empregado, eu trato ele como meu empregado, eu trato ele como um qualquer, eu trato ele como qualquer coisa. Se eu tenho a visão de que Deus é o meu pai, eu me relaciono com ele como filho. Se eu tenho a visão de um Deus que é carrasco, eu vou me aproximar desse Deus com medo. Se eu tenho a visão de um Deus que é amor, eu vou me aproximar dele como alguém que se sente amado. Então, o pensamento que nós temos sobre Deus é muito importante, porque o que você pensa sobre Deus vai determinar a forma como você se relaciona com Deus. E na carta de Tiago, na carta escrita por Tiago, ele fala para os irmãos ali da igreja que ele estava escrevendo: achegai-vos a Deus e ele se chegará a você. Hoje, quem usa muitas redes sociais, né, Instagram, Facebook, talvez TikTok, talvez já viu algum vídeo falando sobre uma palavra que estava até na moda um tempo atrás, chamado reciprocidade. Reciprocidade. Não sei se você já ouviu falar sobre reciprocidade, se é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, reciprocidade. Mas reciprocidade é basicamente o seguinte: uma mão lava a outra. Isso é reciprocidade. Reciprocidade é eu fazer por você e você fazer por mim. É eu ajudar você e você ajudar a mim. E nesse texto que a gente está lendo aí, em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a parte A, Deus está dizendo através do nosso irmão Tiago: achegue-se a mim e eu me achegarei a você. É Deus dizendo: aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Se você estava aqui desde o começo, você assistiu um vídeo em que o criador daquele vídeo compara Deus ao sol, e ele diz: da mesma forma que se você se aproximar do sol, você não resiste, você morre, você se queima, nós não podemos nos aproximar de Deus por causa dos nossos pecados. Quem estava aqui no começo ouviu isso. Graça e paz, você seja muito bem-vindo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão bom, tão rico em misericórdia, que mandou Jesus Cristo ali para a cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, para que hoje a gente possa se aproximar de Deus, porque antes a gente não podia. Então, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade de se aproximar de Deus, de se achegar a Deus. E aí Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus, e ele vai ficar parado. E ele vai estar nem aí. E ele não vai nem ligar porque você se aproximou dele? Não. Diz aí: achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. E eu quero te dizer, Deus, ele é diferente do ser humano, e na nossa lição a gente vai aprender isso aqui hoje. Mas Deus, ele é recíproco muitas das vezes. Se você se achega a ele, ele vai se achegar a você. Se você busca ele, ele vai deixar-se ser achado por você. Se você ora a ele, ele vai falar com você. Então, nós precisamos entender o Deus a quem a gente serve, para que a gente se relacione com ele da forma que ele quer que a gente se relacione. Então, a primeira coisa que eu já quero deixar aqui para vocês é: se aproxima mais de Deus, se achega mais a Deus, busca mais a Deus, sabe? E esse se aproximar de Deus, talvez possa, para você, pode ser passar mais tempo em oração com Deus. Talvez o se aproximar de Deus é você botar louvor na sua casa e cantar louvores a Deus, como minha mãe estava fazendo aqui antes de eu chegar na chamada. Talvez o se aproximar mais de Deus é você liberar perdão para alguém que você precisa liberar perdão. Talvez o se aproximar mais de Deus é você ler mais a Bíblia.
É você separar um período de jejum para que você fique mais sensível à voz e à presença de Deus. É talvez você participar de uma reunião como essa aqui, que vai falar da palavra de Deus, e vai te incentivar a chegar mais perto dele. Então, com essa palavra aqui, tudo que eu estou falando aqui para vocês, o Espírito Santo está me impulsionando a dizer, através dessa live de hoje, eu quero te convidar a conhecer a Deus. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que já é evangélico, já é cristão, e você vai dizer, Rod, eu já conheço Deus. Só que a Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque ele virá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, conhecer a Deus é uma eterna jornada. E eu vou te contar uma novidade. Essa jornada, ela nunca termina. Quando eu era criança, meus pais me levavam para a praia. Eu não lembro de muita coisa quando eu era criança, não, mas esse dia que eu lembro, e eu estava com minha mãe na praia e eu comecei a olhar o mar. E eu comecei a me perguntar, qual o tamanho do oceano? Qual o tamanho do mar? Até onde o mar vai? E eu, criança inocente, olhando para o mar, imaginava que assim, se você olha o mar ao horizonte, fica tipo uma linha. E eu imaginava que, tipo assim, daquela linha ali para lá, o mar acabava. Não sei se você mora em cidade litorânea, né? Mas se você olha para o mar assim, você olha, né? Olhando para o fundo, chega a hora que você vê tipo uma linha ali. E eu achava que o mar acabava ali. Eu criança. Até que um dia eu viajei de ferry boat. E aí, o que eu descobri? É que depois daquela linha, existia mais água depois daquela linha. E assim é Deus. Deus, ele criou o mar, ele criou o oceano. E o oceano que a gente olha assim, e é água a perder de vista, o oceano tem fim. Mas nosso Deus, ele é infinito. No vídeo que a gente viu aqui no começo, compara-se a santidade de Deus, ou quem Deus é, a um rio. Se você ver aqui no vídeo, o rio que saía do templo, né? Ele saía ali do limiar do templo, e onde esse rio ia fazendo com que tudo ao seu redor ganhasse vida. E esse rio é Deus. E nessa noite ele está nos convidando a mergulhar em quem ele é. Ele está nos convidando a sair do raso e começar a ir mais profundo. Como eu falei aqui para vocês sobre essa experiência da minha infância, eu era uma criança. O máximo que minha mãe poderia deixar eu ir era na pocinha ali. Só que hoje eu sou um homem feito. E eu posso ir um pouquinho mais profundo, falando aqui de praia. E a mesma coisa é Deus. Quando você é uma criança na fé, ele deixa você ficar no raso. Ele deixa você ficar brincando nas poças da fé. Mas quando você começa a ganhar estrutura espiritual, ele fala assim, filha, vem mais profundo. Filha, vem mais profundo, porque você tem muita coisa para ver. Provavelmente você já viu em vídeos aí no YouTube ou em matérias de TV, ou talvez você já viu alguém na praia, um mergulhador. Ele usa aquele óculos, né, de mergulhador, alguns usam aquele oxigênio. E esses mergulhadores, quando eles vão para a profundeza, eles conseguem ver coisas que quem está na beira do mar não consegue ver. A mesma coisa é Deus. Quem fica no raso só vê o que está no raso. Mas quem vai para o profundo? Aleluia. Quem vai para o profundo consegue ver maravilhas que somente quem está no profundo consegue ver. E é interessante que quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu percebo que eu preciso conhecer a Ele. E eu percebi que quanto menos eu conhecia a Deus, mais eu achava que conhecia a Deus. Olha que loucura. Quanto menos eu conhecia a Deus, mais eu achava que conhecia. E quanto mais eu conheço, menos eu conheço Ele. Sabe o que é isso? É um relacionamento com Deus. Como eu falei, da mesma forma que o oceano, ele é enorme, Deus, ele é enorme. Ele é infinito.
E talvez tudo que você conhece sobre Deus até o dia de hoje aqui é como uma gota de água num balde. Se você pingar uma gota de água no balde, enche o balde. Se você pingar uma gota de água e enche o balde, vou até ligar minha câmera aqui, porque isso aqui vai ser forte. Ai. Se você pingar uma gota de água no balde, enche o balde? A irmã Sandria falou que não, né? Mas se esse balde estiver cheio até a tampa, aqui no popular baianês, até a tampa, uma gota nesse balde faz ele transbordar. Então, quando você busca conhecer a Deus, está cheio do Espírito de Deus, uma gotinha faz você transbordar. Agora, se você não busca ele, não busca ser cheio dele, você precisa de muito mais para ser cheio e transbordar. Entende? Às vezes, isso aqui não estava nem no script, mas eu vou falar que Deus está mandando, então bora. Tem gente que vai de campanha até campanha, de conferência até conferência, de culto até culto, até mesmo no YouTube, e põe um vídeo, e põe outro, e põe música, e põe outra. Tudo bem, é uma forma de você buscar a Deus. Mas eu te garanto, que se você pegar a sua Bíblia, entrar no seu quarto, fechar a porta e começar a orar a Deus, e começar a adorar a Deus, e começar a ler a Bíblia, quando você voltar para esses lugares, você vai perceber que você vai transbordar mais facilmente. Porque quem já está cheio, qualquer gota faz você transbordar. E através desse estudo aqui, eu quero provocar em você sede, fome por conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus só tem a ganhar. Quem busca conhecer a Deus só tem a ganhar. Então, pense isso comigo e guarde isso no seu coração. Eu não estou te ouvindo, mas se puder, repita comigo o que eu vou falar aqui agora. Repita assim comigo. O conhecimento que eu tenho sobre Deus. Vou repetir, você repete aí com você. O conhecimento que eu tenho sobre Deus é como uma gota de água num balde. Perfeito. Se você repetiu, amém. Se você não repetiu, eu vou pensar que repetiu aí. Eu não sei se você é assim, mas eu consigo gravar as coisas muito com imagens, né? Eu sou muito de visualizar as coisas e de fazer muita associação. Deus fala muito comigo assim. Por que eu pedi para você repetir que o conhecimento que você tem sobre Deus é apenas uma gota de água num balde? É para a gente entender que a gente precisa conhecer mais a Deus. Esse balde precisa transbordar. A gente não pode se acomodar a ficar com uma gota, sendo que Deus ele tem todo um oceano, sabe, de conhecimento sobre ele a nos revelar. Então, talvez eu estou falando para pessoas aqui que já têm esse relacionamento com Deus. Continue nesse relacionamento. Mas se alguém aqui não tem um relacionamento com Deus, você precisa conhecer a Jesus Cristo, entregar a sua vida para Jesus Cristo e mergulhar na pessoa de Jesus Cristo. Vou falar só a última coisa aqui para a gente entrar no tema. É só mais uma analogia. Eu estou falando aqui muito de praia, né? E o que acontece? Não sei quantos aqui nadam, né? Normalmente, algumas mulheres não têm esse hábito, que eu vou falar aqui agora, por causa do cabelo. Mas eu, como sou, eu gosto de, quando estou na praia, mergulhar, sabe? Me jogar de cabeça ali, mergulhar, nadar por baixo d'água. Às vezes mulheres, algumas não fazem isso por causa do cabelo, então elas ficam só ali na água, ou então ficam na areia, né? Molham apenas os pés, outras entram na água, mas não querem molhar o cabelo.
Mas uma coisa que eu percebi na praia, que quando eu mergulho, o barulho que está ao meu redor, quando eu mergulho, eu não ouço esse barulho. Eu ouço o barulho da água. Quando eu mergulho, eu não ouço o barulho que está em cima. Eu ouço o barulho que está na água. E o que é que isso pode trazer para a gente de espiritual? É que quando você está mergulhada ou mergulhado em Deus, o barulho da superfície te incomoda, mas não te incomoda tanto. Porque o som da profundidade abafa o barulho da superfície. Às vezes você está passando por uma luta travada, uma guerra na sua família, uma guerra no seu trabalho, uma guerra às vezes até na igreja. E eu quero te dar essa estratégia. Tá barulho na superfície? Mergulha. Tá barulho ao seu redor? Mergulha. Tá passando por lutas travadas? Mergulha. Que quando você sai desse mergulho, você sai diferente. Então, traduzindo aqui para vocês, a luta tá travada, tá passando por guerras, adora a Deus, ora, louva, busca a presença dele. Porque como a gente leu aqui, quando você se achega a Deus, ele vai se achegar a você. E eu quero te dizer, quem está com Deus está em maioria. O salmista Davi, ele disse, eleve meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Aí ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entende? Davi, ele falou, o meu socorro vem do Senhor. E é esse Senhor que o salmista Davi falou que ele era o socorro do salmista. Deus é o seu socorro. Deus é o seu socorro. Então, se aproxime de Deus. Muitas das vezes a gente passa por luta, a gente passa por peleja, a gente passa por guerra. E às vezes nossa primeira atitude, quando a gente começa, a coisa começa a apertar, você está orando para orar, está adorando, para de adorar, está indo para a igreja, quer parar de ir para a igreja, né? Está na fidelidade a Deus, começa a ficar frouxo na fidelidade. Isso é tudo que o diabo quer. Que a gente pensa assim, meu Deus, quando eu não orava tanto, não era assim. Meu Deus, quando eu não te servia tanto, não era assim. Né? Que a gente pensa, meu Deus, que luta. Não é. Isso são pensamentos que o inimigo solta na nossa mente para que a gente pare de buscar, pare de adorar, pare de servir. Mas quando esses pensamentos vierem à sua cabeça, redobre a oração, redobre a busca, redobre o serviço, redobre a leitura bíblica. E eu te garanto que Deus ele vai te dar vitória no meio da sua guerra. Amém? O recado está dado e bora continuar estudando aqui a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Você abrir a sua Bíblia aí no livro de Tiago e na tela aí está escrito assim, ó. Conforme está escrito em Efésios 2:12, no tempo em que você não era crente, você vivia sem Deus no mundo. Por isso, todo crente deve imediatamente, após aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, começar a conhecer o seu Senhor. Aí vai estar aqui no slide, vou até passar o mouse aqui para você ver. É sempre nesta ordem. Primeiro vem o ato de fé, depois a busca do conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria que conhecer a Deus bem antes para depois crer nele. Mas do ponto de vista cristão é diferente. Primeiro você vive espiritualmente pela fé em Deus e depois você busca conhecimento. E o conhecimento deve se submeter à fé e nunca ao contrário. Vou fazer uma pausa aqui para falar sobre isso.
Quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente entrega a vida para o Senhor, e a gente confessa Ele como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos espiritualmente ali naquele momento. Nós somos colocados na família de Deus. E muitas pessoas, quando alguém entrega a vida para Jesus, celebram. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Celebram, fazem festa, é bíblico a gente se alegrar. Mas, às vezes, a pessoa acha que a pessoa entregou a vida para Jesus, acabou. Se você pensava assim, eu quero te dizer uma coisa que talvez te assuste. Não acabou. Está apenas começando. Quando a pessoa entregar a vida para Jesus, não acabou. Está apenas começando. Vou trazer aqui ilustração também de uma mãe que ela para de dar luz ali ao seu filho. A criação daquela criança não termina no parto. O parto é só uma etapa. Mas aquela criança ela vai precisar ser alimentada, vestida, devidamente higienizada, vacinada, medicada em alguns momentos, para que ela consiga crescer saudável, da mesma forma na caminhada com Deus. Tem pessoas que pensam, entreguei a vida para Jesus, resolvido. Sim, está resolvida a sua salvação. Mas Deus ele não deseja que a gente só entregue a vida para Jesus e pronto. Se fosse assim, você já parou para pensar? Se Deus só quisesse que a gente entregasse a vida para Jesus e acabou ali, por que Deus não arrebata a gente logo quando a gente entrega a vida para Jesus? Entregou a vida para Jesus, vai para o céu. Não faz mais sentido a ser assim? Se nós só temos que entregar a vida para Jesus, entrega a vida e vai para o céu, não é? Poderia ser assim. Mas por que não é? Por que não é assim? É porque Deus ele tem um desejo da gente conhecer Ele e fazer Ele conhecido. Eu vou repetir isso aqui. Deus deseja que a gente conheça Ele e faça Ele conhecido. Alguns aqui me conhecem pessoalmente, outros não. Tem até parente meu aqui. Mas eu já cheguei em lugares em que as pessoas não me conheciam e que eu estava com um amigo e alguém chegava e falava assim, esse é Rodolfo, fulano de tal pessoa. E eu conhecia aquelas pessoas que meus amigos apresentavam. Da mesma forma que meus amigos me apresentavam para outras pessoas, eu deixava de ser um desconhecido para ser um conhecido, Deus deseja que a gente apresente Jesus a outras pessoas. Mas aí eu te pergunto, como é que a gente vai apresentar quem a gente nem conhece direito? Como a gente vai apresentar quem a gente não conhece direito? Se você apresenta quem você conhece, você fala, sabe, de forma natural, essa aqui é Rosiane, Rosiane minha irmã, filha de Dona Rita, mora em tal lugar. Você não precisa nem de esforço para apresentar a pessoa que você conhece. Você vai falar das qualidades, dos defeitos. Mas se você não conhece, você vai ter um pouquinho de resistência. Então, através dessa lição, eu quero te ajudar a conhecer um pouquinho mais de Deus e a apresentar o Deus a quem você serve. Já vamos voltar para a lição, mas eu vou só fazer uma pontuação aqui para a gente refletir. Hoje vocês vão sair daqui com a cabeça fervendo, no bom sentido falando. Quem aqui tem algum testemunho de alguma maravilha que Deus fez na sua vida? Quem aqui tem um testemunho de alguma maravilha que Deus fez na sua vida? Quem aqui tem? Eu acredito que se não, nem todo mundo tem, mas alguns aqui tem, né? Deus, ele fez maravilhas na sua vida e ele deseja fazer maravilha também na vida dos seus vizinhos, colegas de trabalho, às vezes até irmão da igreja, mas você precisa compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida. E isso, no popular crentez, é chamado de testemunho.
Às vezes, Deus vai ser glorificado, minhas irmãs que estão me ouvindo, e vocês que estão me ouvindo no YouTube, através da sua vida. Deus faz uma cura na sua vida, e você conta esse testemunho para alguém. É a forma que Deus pode usar para alcançar aquele coração. Tem pessoas que é incrédula, tem um coração duro, não acredita nem que Deus existe. Mas quando essas pessoas conseguem se deparar com milagres, elas conseguem ver que o Deus que a gente serve é invisível, mas é real. O Deus que a gente serve, ele é invisível, mas ele é real. Então, talvez Deus pode usar a sua vida para revelar as maravilhas que ele fez. Então, se você puder, compartilhe as maravilhas que Deus fez na sua vida. A sua vida já é uma grande maravilha que Deus fez. Tá certo? Então, nós devemos entregar a vida para o Senhor e depois conhecer a Ele. Por que a gente primeiro crê nele e depois começa a conhecer a Ele? Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço pessoas que são ateias, não creem em Deus, e conhecem mais de Bíblia do que eu. São pessoas que leem a Bíblia. Eu conheço pessoas também que já foram pregadores, pregadoras fervorosos e hoje estão afastados da presença de Deus. E eu me pergunto, faltou conhecimento da Bíblia para essas pessoas? Um ateu, ele lê muito a Bíblia, alguns ateus. Pessoas que estão afastadas do Evangelho também leem muito a Bíblia. Ou liam muito a Bíblia. Faltou conhecimento? Cada caso é um caso. Eu não posso dizer que todo mundo é igual. Mas muitas das vezes, o conhecimento sem o relacionamento, ele é destrutivo. Então nós devemos conhecer a Deus e nos relacionar com Deus. Porque o que também pode acontecer com alguns irmãos? Buscam conhecimento da palavra, da palavra, da palavra, e se tornam pessoas insensíveis. Se tornam cristãos lógicos. Rod, como assim cristão lógico? Não crê que Deus faz milagre, não crê nos dons do Espírito Santo, não crê que o que está na Bíblia, como eu preguei semana passada aqui, que Filipe foi transladado, é verdade. Porque começa a ler, 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 e não busca conhecer um Deus que faz milagres, um Deus tremendo. Então, nós primeiro devemos nos relacionar com Deus e depois buscar conhecimento dele. E eu abrindo o coração para vocês aqui, minhas irmãs que estão aqui, eu não consigo acreditar num cristão verdadeiro que diz conhecer a Bíblia e não tem amor ao próximo. Se você conhece alguém que lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas não ama o próximo, essa pessoa ela conhece a Bíblia, mas ela não conhece o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele é amor. E amar ao próximo é um mandamento. Se eu começo a ler a Bíblia e começo a me achar a última Coca-Cola do deserto, como diz minha prima Carla, a bala que matou o Cabral, esse conhecimento, Tiago vai dizer que é mundano e diabólico. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus deve nos levar à humildade, não à soberba. Então, se você vê alguém dizendo que, eu sou, eu faço, eu conheço de palavra, eu isso, aquilo, essa pessoa precisa de misericórdia. E de entender que sim, nós temos conhecimento, mas o eu sou é o grandão da Galileia, como Sandrinha falou. Ele é, nós não somos nada. E por mais conhecimento que a gente pode ter dele, como eu falei, é apenas uma gota de água no balde. Deus deseja que a gente conheça mais e mais a ele. E quanto mais de Deus eu e você deve conhecer, mais humilde a gente tem que ser. Tá certo, pessoal? Vamos que vamos, que a gente tem um bocado de coisa para falar hoje. Então, Deus deseja que nós que entreguemos a vida para ele, entreguemos completamente todas as áreas da nossa vida a ele. Mas nós só entregamos a Deus todas as áreas da nossa vida a ele se a gente conhecer ele bem. Então nós temos que ter o desejo de conhecer mais a Deus.
Eu falava aqui nas reuniões do Q6 ano passado, que se um desconhecido, eu falei isso até semana passada, se um desconhecido chega para você e fala assim, ó, Sandrinha, vamos ali comigo. Um desconhecido bate na sua porta e fala assim, vamos ali comigo. Você vai falar assim, quem é você? Eu nem te conheço. Um desconhecido chega na sua porta e fala, vamos ali comigo. Você não vai. A não ser que você seja doido. Aí você vai. Mas se for um desconhecido, você não vai. Mas se for um irmão seu, uma irmã sua, uma mãe sua, um parente seu, um irmão em Cristo, fala assim, vamos ali comigo, num culto que vai ser bênção. Se você tiver a possibilidade de ir, não tiver nenhum tipo de compromisso, você vai porque quem está te chamando, você conhece. Sabe por que muitas das vezes Deus fala assim, filha, me entrega essa causa, me entrega essa luta, me entrega essa situação, e a gente reluta a entregar, é porque a gente não conhece Deus tão bem assim. E eu quero trazer para você aqui uma chave que eu demorei muito para aprender. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus te pede algo da sua vida e você tem resistência a entregar para Ele, é porque você não conhece Deus como Ele realmente é. Se Deus te pede algo da sua vida, algo a você, e você tem receio de entregar, é porque você não conhece Deus tão bem assim. É interessante que a gente prepara uma coisa, o Espírito Santo vai moldando e a gente foge do script. Mas eu vou falar disso aqui e vai servir para alguém. Anos atrás, eu tinha uma namorada. Eu tinha um relacionamento. E orando um dia, Deus falou assim para mim, me entregue seu relacionamento. Me entregue seu relacionamento. Aí eu, Senhor, vou orar para ver se foi Deus que falou comigo mesmo. E orei, e orei, e orei. E Deus falou sempre a mesma coisa. E eu não queria entregar para Deus aquele relacionamento. Não queria. Deus me deu, né? Mas por que eu não queria entregar? Porque eu gostava daquela pessoa e na minha cabeça eu sabia o que era melhor para mim. Mas Deus, que já conhecia o futuro, ele estava querendo me guardar, me preservar. Mas eu, não. Não, Deus, não vou dar não, Senhor. Então, da mesma forma que eu não conhecia Deus tão bem assim lá atrás, e eu não quis entregar para ele, talvez alguma situação da sua vida você fique relutando em querer entregar. Quer ver uma das coisas que a gente mais reluta em entregar para Deus? A nossa vida. Quantos não relutam ao entregar a vida para Jesus? Você vai na igreja, Deus fala ao seu coração brada, aí quando faz o apelo, hoje não. Deus não falou no meu coração, né? Deus não tocou no meu coração. Ou às vezes Deus move o seu coração para abençoar a vida de alguém e você fala, mas Senhor, será, Senhor? Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo. Toda vez que você pedir algo a Deus e você sentir resistência em entregar, eu te aconselho a conheça mais a Deus. E caminhe com Deus com as mãos assim, abertas. Porque Martin Luther King, ele tem uma frase que dizia assim, tudo o que eu coloquei nas minhas mãos, eu perdi. Mas aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Deus, isso aqui vai ser feito para alguém. Deus, ele tem uma estranha mania de tirar aquilo que a gente tem resistência de entregar. Mas quando a gente caminha com ele de mãos abertas, fala assim, Senhor, toma, ele não quer. Eu quero te abençoar. E para você não pensar que eu estou falando besteira, ou coisas da minha cabeça, a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Abraão. Deus fala assim, Abraão, pega o seu filho e leva para o monte que eu vou te mostrar. E lá você entrega esse filho para mim em holocausto, em sacrifício. Abraão pega Isaac e leva para o monte. Quando Abraão vai sacrificar